tarde em Itaberá, 12:02, estamos começando mais uma edição do Diário News, aqui pelo Diário Música, e é claro, a partir de agora, muita informação para você, nessa segunda-feira de carnaval, todo mundo passeando, festejando, brincando o carnaval, e é claro, nós estamos aqui para levar muita informação e entretenimento a partir de agora aqui no seu Diário News. Você sabe, muita informação e descontração para você. Apresentação e comentários, Ricardo e Rafael Rodrigues. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos nossos internautas, aos ouvintes. É um prazer estar aqui sempre, né, fazendo esse programa tão gostoso. O programa é uma delícia e o seu fone, ele se jogou em cima do microfone. 12:03, vamos começar falando de esportes, como sempre, falar daquilo que a gente mais gosta. Vamos lá então falar sobre o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que teve rodada antecipada na sexta e no sábado. Graças ao carnaval, né? Eu não sou muito chegado não no carnaval, Rafael. Eu até gosto de assistir algumas coisas na TV, mas o feriado propriamente de carnaval não é muito a minha cara, vamos dizer assim. Eu compartilho da sua opinião. Para mim, se não tivesse carnaval, não faria diferença nenhuma, Ricardo. O carnaval, na verdade, é uma festa de excessos, né? Onde as pessoas pensam que pode se fazer tudo e pisar em todos, né? Digamos assim, simplesmente fazer a sua vontade, né? O carnaval é uma festa popular de muitos e muitos anos. Eu gosto do carnaval, por exemplo, do desfile das escolas de samba, algumas, né? Eu gosto de assistir. Eu também não sou muito fã, não. Vamos deixar o carnaval pra lá? Divirtam-se quem quiser, né? Bom, os jogos, então, da 11ª rodada do Campeonato Paulista, que foi antecipada para sexta e sábado devido ao carnaval. Na sexta-feira, nós tivemos São Bernardo 2, Mojimirim 4. Ainda na sexta-feira, foram 3 jogos na sexta. Grêmio Prudente 1, Ituano 0, Aleluia, ele ganhou 1, Grêmio Prudente. O Mirassol empatou em 2-2 com o Noroeste, o Mirassol que até então era o líder do Campeonato Paulista. No sábado, nós tivemos Linense 0, Corinthians 2, São Caetano 0, São Paulo 2, Bragantino 0, Paulista 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Portuguesa 4, Palmeiras 0, Santo André 0, Ponte Preta 1, Americana 0 e Oeste 0, Santos 2, foram os resultados da 11ª rodada do Campeonato Paulista, que foi antecipada para a última sexta e sábado devido ao carnaval. O Mirassol perdeu a chance de continuar na liderança, né, cara? Mas conseguiu uma recuperação boa no jogo, né? O placar estava 2-0 para outra equipe e acabou empatando ainda, né? A equipe do Mirassol se recuperando. Então houve vantagem ainda o Mirassol. Bom, classificação do Campeonato Paulista, agora sim o seu time é líder, com 25 pontos ganhos, o Corinthians é o primeiro. Mirassol agora o segundo, seguido de São Paulo com 22, que está na terceira colocação. Santos e Palmeiras também têm 22 pontos. Ponte Preta 21, Oeste 17 e Americana 16. Seriam os 8 classificados hoje para o octagonal final, né? O cruzamento olímpico, vamos dizer assim, né? Os 4 últimos, São Bernardo com 9, Grêmio Prudente com 8, Santo André com 7 e o Linense é o Lanterna, que trocou de técnico, agora o técnico é o Pintado, aquele que jogou no São Paulo é o Lanterninha, como eu disse, com 6 pontos ganhos no Campeonato Paulista, Rafael. O destaque da rodada, mais uma vez, foi o Liedson, né, Ricardo? Conseguindo marcar mais um gol. Ele marcou quantos gols já? 8 gols no campeonato, né? Já é o artilheiro do campeonato, mostrando uma regularidade impressionante, né? Desde quando chegou no Corinthians, ou marca 1 ou marca 2 gols por partida. É um grande matador, realmente. Pena que já está naturalizado português e não tem chance de jogar na seleção brasileira. Mas se tivesse, com certeza teria chance com o Mano Menezes, né? Pela regularidade como artilheiro, né? Embora o Liedson já esteja numa idade que não é aquela que o Mano Menezes, que está iniciando um novo trabalho. O Liedson já tem 31, se não me falha a memória, depois a gente procura ver isso direito. Bom, mas você gosta de falar do Corinthians, hein, Rafael? É insistente essa questão, hein?
Só que ele é naturalizado português, né? Já jogou pela seleção de Portugal. Não, pois é, por isso e pela idade, né? Bom, o Santos foi até o Oeste e venceu o Oeste por 2-0, gols do Zé Eduardo aos 48 minutos do primeiro tempo e aos 25 do segundo tempo. Os 2 gols foram dele. O Santos, que jogou com Rafael, Jonathan, Edu Dracena, Durval e Alexandro, Adriano, depois Rodrigo Possebon, Danilo, Felipe Anderson, depois Robson, Maicon Leite, Diogo, depois Pará e Zé Eduardo, time do Marcelo Martelotti, o interino, né? Como eu já disse, sem o Neymar, o Santos vence, Rafael. Sem o Elano também, mas com o Zé Lopes, né? Pois é, rapaz, impressionante isso, né? Pois, o Santos, sem as suas estrelas, voltou a vencer. E com as estrelas, muito irregular, vamos dizer assim, né? Principalmente depois da chegada do Neymar da seleção brasileira sub-20. E ainda sobre o Santos, Rafael. Aliás, esquecemos aqui do Santos, vamos tocar o hino do Santos aqui, em homenagem ao meu amigo Mauro Pivetta, ao nosso amigo Milton Ramos e o Dedé da Vila Bandeirantes, santistas ilustres da cidade de Itaberá. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. Pois é, já começamos falando do Santos, só tocando o hino aqui para que a gente não esqueça, né, de lembrar os nossos amigos santistas. E o técnico Martelotti mostra confiança e diz que pode ajudar. O técnico interino Marcelo Martelotti está confiante à frente do Santos. Sob o seu comando, o time da Vila Belmiro derrotou o Oeste por 2-0 no último sábado pelo Campeonato Paulista e quebrou uma sequência de 4 partidas sem vitórias. Disse ele: eu me sinto confiante podendo ajudar pelo conhecimento que tenho dos jogadores. Estou há muito tempo com eles e posso ajudar, afirmou o treinador após a vitória do Peixe, que não contou com as suas principais estrelas, Neymar e Elano, diante do time de Itápolis. Para Martelotti, o resultado positivo contra o Oeste pode devolver a confiança ao time, que vinha recebendo críticas da torcida por conta da falta de vitórias. O técnico Adilson Batista foi demitido após o time empatar com o São Bernardo em casa no último sábado. Tranquilo, o técnico do Santos nunca vai estar. Vai estar sempre pressionado pela necessidade que a gente tem de vitórias. Por isso que esse resultado foi importante. A gente estava em um momento de dificuldades e precisava de 3 pontos, Rafael. Interessante que em cada equipe tem um interino, né, Ricardo, querendo assumir o papel de treinador verdadeiro da equipe, né? Dificilmente tem a chance, né? Quando tem, não consegue ter um bom êxito, né? Ter bons resultados, a sequência dos resultados, tornando-se assim um grande técnico realmente. Já tivemos uma história de sucesso que é o Muricy, né? Que era auxiliar do Tele e hoje é um grande técnico, né? Mas ele era auxiliar do Tele, né? Ele era o mestre, né? O cara entrou para a história aí. Infelizmente não conseguiu conquistar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas foi um grande técnico, saudoso Tele Santana, né? Bom, do Santos, o que nós tínhamos de mais importante é isso. O Santos não contratou ninguém, né? E o Neymar curte a sua folga em Salvador com a família e amigos, está procurando ficar longe da badalação. Boa notícia é que o Ganso treinou com bola e deve voltar aos campos contra o Colo-Colo pela Taça Libertadores da América. Essas foram as notícias do Santos Futebol Clube. Agora vamos às notícias do Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Rafael se arrepia com o hino do Palmeiras, Rafael? Com certeza, de susto, né? Bom, vamos lá então às notícias do Palmeiras. O Valdívia foi poupado, né? E foi ao Sambódromo e diz que joga na próxima quarta-feira. O Palmeiras, que
apenas empatou com o Santo André, né? E já deixou a torcida desconfiada, né? Porque Santo André, né? Faltou os gols do Adriano, né? Muitos em um jogo, nada no outro, né, Rafael? Bom, vamos lá então as informações do Palmeiras no jogo Santo André. Somente Adriano Michael Jackson discorda das vaias da torcida. Ficar no 0-0 com um a mais contra o penúltimo colocado paulista foi demais para a paciência dos palmeirenses que estiveram no Pacaembu no último sábado. O time deixou o campo intensamente vaiado e Luiz Felipe Scolari, mesmo xingado de burro, caminhou para o vestiário fazendo o sinal de positivo, concordando com o protesto. Mas Adriano Michael Jackson se disse surpreso. Abre aspas para o Adriano. Não sei por que fomos vaiados. Não entendi. Não tivemos chances como tinha acontecido no jogo passado, na goleada sobre o grande comercial do Piauí pela Copa do Brasil. Mas a gente se dá de parabéns, porque todo mundo marcou bastante, comentou o atacante que não estava contratado quando a torcida teve a mesma postura logo na estreia da equipe na temporada. Também em um empate sem gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Rafael. Como ele disse, a equipe marcou bastante, mas esqueceu de marcar os gols, né, que a torcida tanto espera. E a torcida do Palmeiras, se ele não conhece, é isso aí, né, Ricardo? Jogou bem, ela aplaude. Jogou um pouquinho mal, ela já pega no pé. É a turma da Mancha Verde, principalmente, né? Pois a gente tem que entender o seguinte, que time grande é dessa forma mesmo. Então, e o telefone toca, Rafael. O telefone está tocando para o Cadu. 12:14, vamos sair do Palmeiras. Agora vamos falar um pouquinho da equipe do São Paulo Futebol Clube. Do São Paulo do Ander, do Marco Aurélio Dentista, né? Nosso amigo Marco Aurélio Gomes São Paulino de Freitas, como disse o Rafael. Nosso amigo, grande amigo Sebastião Falsarella. Outros São Paulinos ilustres, Rafael? Sim, temos vários, Ricardo. Eu não lembro de nenhum. Então não adiantou nada, né, você pegar o microfone. Vamos ao hino do São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias. Nossa, você gosta do hino do São Paulo, hein, Rafael? Gosto, é um hino maravilhoso. Ele tá aprendendo, gente. Daqui a pouquinho ele já fica esperto. Apertei até o que eu não devia aqui, Rafael. Vamos lá então, falar da equipe do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo de muitas alegrias, a sua torcida. O São Paulo de 3 títulos mundiais de clube. Ou seria da Copa do Jeep? Copa Toyota. Não, é reconhecido pela FIFA. São Paulo tem 3 títulos mundiais. O São Paulo que tem 3 Libertadores, 3 ou 4? 3, né? E 6 campeonatos brasileiros, Rafael. Parabéns ao São Paulo. Ai, que dor no coração do Rafael. Para Rogério Ceni, Lucas é a revelação da década da equipe do São Paulo. O meia Lucas tem apenas 18 anos, mas conquista cada vez mais a admiração do maior ídolo, né, da torcida de São Paulo. Rogério Ceni, depois da vitória de 2-0 sobre o São Caetano, o goleiro voltou a exaltar o garoto, principalmente pela convocação para a seleção brasileira principal. Abre aspas para o Rogério Ceni. Foi uma convocação muito merecida e o São Paulo tem de tratá-lo como seu grande jogador, pois é a grande revelação da década. Ele tem um talento fantástico e ficamos conversando bastante ontem, sexta-feira, antes do jogo. Hoje é segunda, né, gente? Isso aconteceu na sexta.
porque ele gosta de conhecer o futebol. Não é um jogador, é um atleta e tem tudo para ser o jogador da década, assim como foi o Kaká, afirmou ele. Destaque da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, o camisa 7 tricolor foi chamado por Mano Menezes, né, para o amistoso diante da Escócia, que acontece no próximo dia 27 em Londres. Já na partida contra o São Caetano, na noite do último sábado, o Lucas teve um desempenho discreto, sem brilho de suas atuações anteriores. No entanto, o técnico Paulo César Carpegiani defendeu o garoto, advertindo que o gramado encharcado do Anacleto Campanella dificultou os trabalhos, Rafael. O Lucas, por uma entrevista que eu vi dele, realmente gostei muito da cabeça do jogador, Ricardo, porque ele é novo ainda, jovem como o Neymar, né? O Neymar a gente sabe o quanto fez mal para ele a fama no início. Já o Lucas mostrou ser mais equilibrado, dizendo até que não importava o dinheiro para ele, ele gostaria de jogar simplesmente por alegria, né? por gostar de jogar futebol. Então, se ele permanecer nessa toada, com certeza será um sucesso. Eu particularmente acho ele um jogador mais completo do que o Neymar, né? Sinceramente, não estou falando isso por achar o Neymar isso ou aquilo, mas é um jogador que tem mais participação, né? Ele é um jogador que arma mais, ataca, defende. O Neymar é mais show, né? Ele dribla muito bem, ataca. Não é um cara que passa muita bola para os seus companheiros. Agora falando do Neymar, né? Ele costuma ser mais individualista do que o Lucas, né? O Lucas é mais toque de bola, presença de área, participa mais do jogo, né, Rafael? É mais coletivo, né? Um jogador mais tático, né? É um jogador que, na verdade, todo técnico gostaria de ter. Já o Neymar, abre aspas, né, por alguns comentários, é um jogador que muitos técnicos, principalmente Dorival Júnior, não gostaria de ter. Mas estamos falando do São Paulo e o Rogério Ceni disse o seguinte, que é preciso união na briga política na questão do Clube dos 13. O Rogério Ceni decidiu dar sua opinião na briga política que envolve o futebol brasileiro sem acordo dos clubes na venda dos direitos de TV e com o racha no Clube dos 13, que tem o presidente são paulino Juvenal Juvencio como um dos últimos defensores. O capitão tricolor cobrou uma união dos dirigentes. Abre aspas. Eu me preocupo bastante e espero que as pessoas tenham bom senso, principalmente as que dirigem os times, para que entendam que a força do futebol brasileiro está na aproximação. Espero que eles reivindiquem de uma forma conjunta, independentemente de qual emissora, sem interessar quem é o líder do grupo, afirmou. Com o apoio do Juvenal Juvencio, o Clube dos 13 era o responsável pela comercialização dos direitos de transmissão junto às emissoras de TV. Porém, clubes descontentes, capitaneados pelo Corinthians, o presidente André Sanches, né, romperam com a entidade. Até agora, além de Corinthians, Coritiba, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Santos anunciaram que vão negociar separadamente os seus direitos com a debandada do Clube dos 13. O São Paulo mantém sua posição de defesa à entidade e Rogério Ceni acredita que a mudança de direção dos demais prejudicará o esporte no país. Eu ia estranhar se o Rogério fosse contra o Juvenal Juvencio, né, Rafa? Eu ia estranhar mais ainda se o Juvenal Juvencio fosse a favor do Corinthians, né? A decisão que o Corinthians toma, ele simplesmente toma a contrária, sempre, né, cara? Essa questão do Clube dos 13, eu só apoio a conversa do Rogério Ceni no que diz respeito à união. Eu acho que não é nem a questão da união, é a questão realmente do bom senso para que a torcida não saia perdendo. A questão principal é essa. Porque vejamos bem, o futebol brasileiro, futebol como um todo, não independente de clube, é uma questão do entretenimento das camadas, de todas as camadas sociais. Mas a TV aberta tem diretamente a ver com a camada social que não tem acesso ao pay-per-view, né, a TV por assinatura. Então, o que precisa ficar bem claro é que a TV aberta tem que ter a transmissão dos jogos, da sua maioria, e é isso que eles deveriam estar defendendo. Porque tanto faz Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Inter, enfim,
os ditos grandes do futebol brasileiro, não vão sobreviver, não vão arrecadar o suficiente se quem consome o futebol são todas as camadas, mas as camadas, a chamada classe média e baixa, são as que mais consomem os produtos do futebol, são as que mais consomem em volume os produtos do futebol, seja ele qual clube for. Então é preciso um pouco mais de respeito com os torcedores. Eu acho que o Andrés partiu para o lado político de fato. Ele não está nem um pouco preocupado com a questão da sua torcida. Ele quer realmente que a Globo ganhe o direito de transmissão dos jogos dos chamados grandes por interesse político. O Andrés sai da presidência do Corinthians no próximo mês de fevereiro, né, início de 2012. Não antecipou, não aceitaram, os conselheiros não aceitaram antecipar. A eleição ficou para dezembro de 2012. Fevereiro de 2012, né? Mais um ano ninguém aguentaria ele. Pois é, eu acho assim, Rafael. O Andrés foi um revolucionário, né? Tirou de lá o Alberto do Alib, que já tinha questões bastante complicadas, né? Mas o Andrés também precisa entender que antes dele vem o Corinthians, né? Ele precisa entender que antes dele vem os torcedores do Corinthians. E já passou da hora de ele entender que... Agora eu não entendo o seguinte, Rafael. Nós temos o clube de futebol, ele foi transformado em empresa pela Lei Pelé, né? Mas ele não deixou de ser um clube, né? Onde as pessoas querem participar, são apaixonadas. Quem manda no clube deve ser a torcida. Isso o Andrés pregou sempre. Eu não vejo por que agora essa disputa entre as TVs não serem abertas. Que ganhe, que vença, que pagar mais para os clubes. Essa é a vantagem para os clubes financeiramente. Ah, mas a Globo tem 30% a mais de audiência. Sentem, conversem. Agora, incisivamente, é difícil das coisas se resolverem. E está muito difícil para o futebol brasileiro. Esse ano ainda está tranquilo. Está longe, né? Mas, 2012, a decisão, se eu não me engano, é de 19 de março, né, Rafael? 19 de março. É o último veredito a respeito da transmissão dos jogos. Então vamos aguardar e ver o que é que esses chamados líderes do esporte brasileiro vão fazer com o nosso querido futebol, o nosso principal entretenimento, o futebol brasileiro. Hora e vez do Corinthians aqui no diariomusicas.com.br. Hora do Timão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e... Chega de hino do Corinthians, Rafael. Por quê? Muito feio esse hino. Muito feio. É esse aí, no resto é marchinha de carnaval. Olha, depois eu acho que ele tá melhorando. Não vai melhorar não, viu, gente? É daqui pra pior, viu? Vamos falar do Corinthians então, que agora é líder do Campeonato Paulista, com gols do Lien Show, né? O Corinthians venceu o Linense em Lins por 2-0. Não fez mais que a sua obrigação, já que o Linense é o último colocado do Campeonato Paulista até o momento, Rafael. Realmente, até contou com um gol contra, né, da equipe do Linense. Se bem que aquele gol parece que foi marcado por vontade própria. Né? Eu acho que o coração dele é corintiano. Bom, o Bruno César comemorou a volta à equipe titular, ele que jogou, né? Mas o destaque do Corinthians mais uma vez foi Liedson, que além de vencer, ainda assumiu ao lado do Elano a artilharia do Campeonato Paulista. Liedson assumiu a artilharia, mas prefere valorizar o gol diferente que ele marcou.
O gol de Liedson assegurou a vitória de 2-0 sobre o Linense no último sábado de Carnaval e também a primeira colocação no Campeonato Paulista ao Corinthians. Além disso, o atacante passou a figurar na ponta de outra tabela, a de artilheiros, ao lado do meia Elano. Lembrando que o Liedson começou apenas na 6ª rodada do Campeonato Paulista, Rafael. Mas ele é um artilheiro nato, né? Então realmente tá bem na foto. As boas atuações de Liedson foram fundamentais para o Corinthians reagir após ser eliminado na pré-Libertadores e chegar a 25 pontos ganhos no estadual. A primeira colocação. Estamos muito bem, isso é importante para dar vantagem na fase final, afirmou sem vangloriar pela boa fase da equipe o Liedson, Rafael. Tem que dar-se um mérito também ao Tite, né, Ricardo, que teve a hombridade de mudar de ideia, mudando a equipe do Corinthians, né, colocando Moraes de titular e recuperando o Bruno César também, né, que é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Na verdade, uma equipe grande, Rafael, não pode ter apenas 11 jogadores. Ela tem que ter 15, 16 jogadores a nível de estar à disposição da equipe principal. 12:28, nós vamos rapidinho para os nossos comerciais e voltamos já com muito mais informação. www.diarioitaberá.com.br, o maior jornal de Itaberá, conteúdo de qualidade, a notícia em tempo real. Você está procurando um profissional qualificado para cuidar dos seus dentes? Um médico conceituado? Apresentamos a HCMO, a clínica que ama cuidar de você. Doutora Fabrícia Lula Haidar, cirurgiã dentista, cirurgia oral, dentística restauradora, endodontia, odompediatria, periodontia, tratamento estético, clareamento a laser, tratamento odontológico para pacientes oncológicos. E Dr. Mazen Ezati Haidar, médico especialista em prevenção, diagnóstico, tratamento, clínico geral. HCMO, a clínica que ama cuidar de você. Rua Santos Dumont, número 295, no centro de Itapeva. Telefones 3521-3707 e 3521-3583. Clínica HCMO. Você está na Diário Músicas, a rádio web que é sucesso. Itapeva, São Paulo. Qualidade de som incomparável. Quer notícias em tempo real? Acesse o maior portal de Itapeva, www.diarioitapeva.com.br e se surpreenda. Restaurante Lanchonete Alameda, o lugar aconchegante para você e sua família, com higiene garantida, comida caseira, cardápios variados, lanches, salgados, sucos e atenção, toda quinta-feira virada paulista. Aceitamos todos os cartões de crédito. Restaurante Lanchonete Alameda, Rua Benjamin Constant, número 165, no Jardim Ferrari, em Itapeva. Telefone 3521-5894. Restaurante Lanchonete Alameda. Você está na Diário Músicas, a rádio web que é sucesso. Itapeva, São Paulo. Qualidade de som incomparável. Voltamos com o nosso Diário News, aqui pelo Diário Músicas e Diário de Itaberá. Diário Itaberá, né? Aliás, muito mais informação, Diário Itaberá, www.diarioitaberá.com.br. Não deixe de participar nas nossas enquetes. E além do Diário Itaberá, você não pode deixar também de acessar www.diariomusicas.com.br, é a sua rede diário de informação e entretenimento de Itaberá, da região do Brasil e do mundo. Afinal, estamos na maior rede de comunicação, a internet. Correto. Vamos lá então, terminando aqui as informações sobre o Corinthians. O Corinthians que
o seu presidente disse o seguinte: Ronaldo ainda jogará pelo Corinthians, Rafael. No Master, né? O presidente André Sanches não desiste do sonho de ainda ver Ronaldo vestindo a camisa do Corinthians. Depois do anúncio da aposentadoria do craque, o mandatário corintiano afirmou que, enquanto não houver um jogo de despedida do centroavante pelo timão, ele ainda poderá jogar oficialmente. Não é um amistoso. O Ronaldo ainda vai fazer alguns gols pelo Corinthians. Ele não aguenta ficar longe. Não fez um jogo de despedida ainda, disse o presidente em entrevista durante o Carnaval Paulista à Rádio Jovem Pan. Segundo o presidente, a opção do jogador de atuar pelo Alvinegro Paulista só acaba após um jogo de despedida. Enquanto ele não fizer uma partida de despedida, ele vai fazer alguns jogos, insistiu Andrés. Em relação aos jogos de despedida, Ronaldo já tem um marcado. Ele irá fazer o seu último jogo com a camisa da Seleção Brasileira no próximo dia 7 de junho, em um amistoso marcado para Pacaembu. O adversário será a Romênia, Rafael. Imagina só se o Ronaldo vai voltar, Ricardo. Se ele jogando já estava um pouco gordinho, agora de férias, vai ficar uma bola, né? Mas o Mandes que vai levar ele para Itu. Ah, é? E ele gosta de Itu, né? Ele é apaixonado pela cidade de Itu. Brincadeiras à parte, Ronaldo já é um ex-atleta, agora sim a gente pode falar, né? Ao contrário do que o Juvenal fez quando ele chegou, né? Dizendo que ele era um ex-atleta. Ele jogou 2 jogos contra o São Paulo. Gordinho mesmo, né? Venceu os 2, Rafael. Marcando gols ainda. Pois é. Coisas que tem ditado que diz o seguinte: às vezes é melhor ficar de boca fechada. O Rodrigo que eu diga, né? Ou de dedos travados, né? Daqui a pouquinho eu já vou dizer por que eu tô falando isso. Bom, e o Sanches disse o seguinte: o Andrés anunciou que sairá do Corinthians no final da temporada, mesmo se não conseguir antecipar as eleições. Há algum tempo já se especula que Mário Gobi seria o candidato do atual mandatário. Entretanto, na última madrugada de sábado para domingo, ele não só confirmou o Gobi como concorrente, como concorrente exatamente, e afirmou que vai trabalhar mais para o amigo do que trabalhou na sua própria eleição. Para dar sequência ao trabalho, tem que ser alguém que fundou o grupo Renovação e Transparência, que é a chapa do André Sanches, né? Que foram 5 pessoas. Acho que a pessoa mais indicada seja o Gobi, revelou a rádio Jovem Pan, praticamente oficializando a candidatura do ex-diretor de futebol. O presidente, inclusive, não esconde que irá trabalhar forte para o seu companheiro ser eleito, né? Eu vou indicar e vou trabalhar talvez até mais para ele do que trabalhei para as minhas eleições, disse André Sanches na sua entrevista à rádio Jovem Pan. Sabendo que Gobi tem muita rejeição por um lado no clube, Andrés afirmou que isto é bom. Ele tem uma grande força, mas graças a Deus não é unanimidade. É bom ter oposição construtiva. Candidato único é impossível, é preciso ter oposição. Tem que ter candidato, tudo, analisou ele. Direito de transmissão. A respeito da polêmica em relação aos direitos de transmissão televisiva do Campeonato Brasileiro, Andrés não se sentiu tão à vontade para falar. O presidente foi bem direto em relação ao assunto. Quem pagar mais, leva, comentou, negando dar preferência para um lado ou para o outro, Rafael. Como já comentamos aqui, é leilão realmente, né? Quem der mais leva. Mas o Sanches tem razão de colocar o Mário Gobi para disputar as eleições, cara, porque faz parte do mesmo grupo e mostrou competência, né, como diretor do Corinthians. Eu aprovo totalmente o nome do Mário Gobi como novo presidente do Corinthians, possível novo presidente. Não, eu também. Agora, na questão da transmissão de televisão, o Andrés vinha a público dizer que vai ser uma concorrência livre. Isso é uma piada, né? Ele só saiu do clube dos 13 porque a concorrência ia ser livre. E ele quis negociar em separado porque ele quer oferecer privilégios para a TV Globo. Isso é uma decisão dele. E como nós vivemos num sistema presidencialista, seja na nossa sociedade ou no clube ali, né? Não muda muito o sistema. Ele não quer realmente, de fato,
que a Record transmita os jogos do Corinthians. Ele quer que realmente a Globo transmita essa decisão. Gente, tem coisa que não precisa a pessoa escancarar para dizer. A pessoa tendo um mínimo de... Ele pode até fechar com a Record e queimar minha língua. Pode. Porque da cabeça de dirigente de barriga de nenê, a gente nunca sabe a hora que vai sair alguma coisa, né? Mas é visível. Se ele quisesse uma concorrência justa e com a divisão de todos, ele permaneceria no Clube dos 13. Essa é uma decisão que está clara para todo mundo. Ele está fazendo o charme, mas a única clareza nesse processo é que ele não quis participar da licitação junto do Clube dos 13, porque a Record fatalmente iria ganhar o direito de transmissão, Rafael. E todo mundo sabe da ligação que tem a CBF com a Rede Globo e com o Corinthians, né? Então é uma questão política, né? Infelizmente, né? Porque quem perde com isso é o clube. O Corinthians pode até ganhar igual ao que ganharia na disputa livre entre a Globo e a Record. A Globo pode até pagar um pouco mais. Mas e os outros clubes? Não existe um grande clube, não se faz um grande clube se não existir ao entorno dele outros clubes tão fortes quanto para participar de um campeonato, para ser forte, para atrair público, renda, publicidade. Ser forte sozinho não é o melhor negócio, principalmente nessa questão de futebol, Rafael. Tem que ter união, realmente, como disse o Rogério Ceni. Não é o que está havendo, mas paciência, né? Bom, agora 12h39, nós vamos sair da parte do esporte e vamos falar um pouquinho das notícias Aliás, quero fazer um comentário aqui a respeito do Antônio Joamar de Camargo Amorim, que no último dia 7 de março nos parabenizou aqui, né, do programa Diário News, quando fez comentário, aquele que chamou de questão técnica. Ele disse que gostou de ouvir, porque salientaram a doação do terreno da prefeitura através de um projeto de lei, e disse aqui que o senhor Anésio trabalhou para que lhes dessem, mesmo sabendo que a rádio não era legalizada. Bom, é aquilo que eu digo sempre, né? Entende-se sempre nem sempre o que está escrito é o que quer dizer, né? Nas entrelinhas sempre resta algumas questões. No comentário do internauta Joamar, existe um quê de interesse pessoal, primeiro, né? Porque dentre os recados a gente vem vendo sempre ele atacar não todos, mas determinadas pessoas do meio político. Isso para mim chama-se interesse pessoal, né? Primeiramente. Segunda questão, o terreno foi doado para uma associação que até ele, né, que se diz uma pessoa bem informada, sabia que existia uma associação e que trabalhava realmente para fazer benfeitorias dentro da cidade. Prova disso eu tenho em mãos, com fotos, documentos, a maior campanha, vou repetir, vou chover no molhado, a maior campanha do agasalho já realizada em Itaberá foi realizada por essa associação, mantenedora da então Rádio Alternativa FM, né? E a questão da doação do lote foi feita a uma associação e não à rádio. Tanto é que ele nem chegou, não foi colocado um tijolo lá, por questões realmente que não está escondido de ninguém. A rádio fechou, a associação se acabou por determinação nossa, não, mas por vontade dos seus associados, pela debandada, né, dos atos que deixaram o navio a hora que viram que ele ia afundar, e infelizmente acabou. Agora, nós já tivemos algumas diferenças, eu e o Joamar, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, principalmente quando ele apresentava um jornal na Rádio Cidade, se não me engano, né, Rafael? Eu não me lembro exatamente, se eu estiver errado, depois ele pode até corrigir, né? E a gente diverge, na verdade, de várias opiniões, né? Ele defende não só a opinião dele, mas também como a parte política dele, da sua esposa, que é candidata, né, Rafael? Já foi vereadora, e diga-se de passagem, elogiável, né?
E ele defende essa parte pessoal, né? Eu não estou dizendo que ele está errado, né? Eu só gostaria que as coisas não se tornassem dessa forma, né? Nem vai se tornar, porque eu não tenho mais paciência para esse tipo de questão, né? Só queria deixar claro, foi doado à associação, a associação não construiu, não foi adiante, esse lote ficou para a prefeitura novamente, que fez a doação ao grupo da terceira idade, que lá está construído o barracão, muito bem construído e muito bem usado pela terceira idade. Aliás, dizer que dizendo assim, mesmo sabendo que a rádio não era legalizada, eu quero fazer uma pergunta: e quem não sabia que nenhuma das rádios aqui era legalizada, assim como a que está funcionando hoje também não é? Todo mundo sabe. Eu não gosto muito de ironias, eu gosto mais de ser franco, de ser aberto, e eu brigo não por interesse meu, que eu não sou candidato, não vou ser candidato, e por enquanto não tenho candidato na minha família, né? Então eu não faço defesa pessoal, eu não faço política pessoal, não é minha intenção. Não vi até agora, eu vi sim comentários, eu acho interessante até os comentários dele com relação à política, principalmente quando ele coloca uns textos bonitos ali, né? Mas a questão da rádio, eu acho que é melhor a gente não entrar no mérito dessa questão, porque não vai levar ninguém a lugar nenhum, né, Rafael? Com certeza, você está coberto de razão. E eu quero primeiro agradecer as palavras dele, dizer que eu entendi a ironia das suas palavras, né? Porque se tem uma coisa que eu não sou, eu penso que eu não sou burro, né? Eu penso, pelo menos. E agradecer os elogios e torcer para que ele realmente tenha em mente brigar pela sociedade, ou ele, ou quem ele esteja defendendo, né, Rafael? É isso aí. Rafael, o bom é que você me ajuda no comentário aqui, Rafael. Eu prefiro não comentar esse tipo de coisa. Então tá bom. Vamos seguir em frente o nosso diário de notícias. Aliás, o diário Itaberá, hoje é um dos... Em Itaberá, o site mais acessado com certeza, né, Rafael? Nós tivemos o Carnaval Universitário no Itaberá Clube, muita informação, vamos ter entrevista, vamos buscar entrevista com o prefeito, vereadores. Esse é o nosso trabalho, que nos interessa. É verdade, até eu quero dizer que eu não comentei porque ele se referiu a você, né? É uma coisa pessoal. Pois é, tá vendo? E uma coisa que não deveria ser pessoal, né, Rafael? Bom, mas eu vou ler o recado mais uma vez aqui, ó. Quero parabenizar o Ricardo Rodrigues, o programa Diário News, quando fez comentários aquela que chamou questão técnica, e gostei de ouvir que ele é um cara que não tem meio termo, e teve a hombridade de salientar a doação de um terreno, então à época doado pela prefeitura através de um projeto de lei, que o senhor Alex batalhou para que eles dessem o mesmo, sabendo que a rádio não era legalizada. Quero que tenhamos homens como ele na política local, pois acredito que os pontos levantados por mim não ficariam sem respostas, ou que se houvesse não fosse através de metáforas. Ele diz aqui: parabéns, Ricardo, quero que continue assim e que os desmandos que vêm ocorrendo desde muito tempo em nossa cidade encontrem a voz e o clamor, né, da informação dos nossos munícipes, mas que seja com imparcialidade. E ele escreveu ali: continuo, Rafael. Continua porque tem mais. Eu gosto muito dessa questão política, e todo mundo sabe disso, né? Sou envolvido na política desde meus 15 anos, mais ou menos. Hoje eu vou fazer 35, já estou passadinho, né? Já estou com 35 anos de política, né? Estou com 35 anos de idade. Comecei na política lá com 15 anos, né? Mas sempre trabalhando dentro da política, jamais me envolvendo diretamente, né? E quero deixar claro aqui, eu percebi até que ele acha que eu vou ser candidato, né? Mas não vou, viu, João Mar? Pode ficar tranquilo, mesmo porque eu acho que eu ia ter ali uns 3 ou 4 votos, viu, Rafael? Pode ter certeza, teria mais, sim. Pois é, mas o meu interesse é tão somente... E não tem problema, viu, Rafael? Quando houver um erro, quando eu cometer um erro, eu tenho, graças a Deus, hombridade, fui muito bem educado de reconhecer um erro e dar um passo atrás.
Porque às vezes, meu caro internauta, dar um passo atrás é o mesmo que dar 5 adiante um pouco tempo depois. E eu acho que é isso que a gente fez quando nós nos forçaram a dar um passo atrás quando a rádio foi fechada, né? E graças a Deus, para mim, foi como se eu tivesse dado 5 ou 10 passos adiante logo em seguida. Porque eu entrei em outro ramo, hoje, graças a Deus, posso trabalhar com tranquilidade, não dependo mais de favorecimentos desse ou daquele, né? Então foi... Porque a associação dependia muito, né? Que um ajudasse, que o outro ajudasse, enfim, era isso que acontecia. Hoje estou tranquilo, posso fazer o jornal aqui no Diário News. E uma coisa que eu disse sempre, eu nunca tive o rabo preso na porta, ao contrário de muita gente que não pode falar isso, né? Porque se mexer no vespeiro, às vezes sobra uma picada de abelha para a pessoa que mexeu, né, Rafael? Eu acho justo ser lembrado às vezes para ser candidato, sim, Ricardo, porque a gente vê tanto candidato aí sem total preparo, né, para assumir o cargo. E quando as pessoas dizem, tal pessoa vai ser candidato, tem que se parabenizar, creio eu, porque com certeza a pessoa tem alguma coisa a dar. Eu já tive vontade de ser candidato a vereador. Se eu falar que não é mentira, né, Rafael? Porque eu sempre tive ligado na política e automaticamente você acaba, às vezes, se sentindo em condições de colaborar, né? Eu aposto que é esse o anseio de 90% dos candidatos que se submetem à decisão popular das eleições, né? O Rafael já foi candidato, já defendemos outros candidatos, né? E participar da política, eu afirmo mais uma vez, é muito importante, porque é dentro da política que as diferenças se resolvem, que os problemas se resolvem, sejam eles na área da educação, da segurança pública, é participando da política. Nós temos que todos participar da política, mas não defendendo um ponto particular, né? Ou esse ou aquele candidato. Nós temos que defender o ponto de vista que nós achamos correto para o benefício de uma sociedade, né? É aquilo que eu disse. Antes de ser eleito, você se prepara, você se propõe a disputar uma eleição com os seus pensamentos em melhorar a sociedade e não melhorar a sua condição, né? Depois de eleito, você tem que esquecer o número de votos que teve e trabalhar para toda a comunidade e não apenas para as 200, 300, 400, 500 pessoas que votaram em você. Nós temos um município pequeno como o nosso, é fácil detectar problemas. É fácil, seja ele na área das estradas municipais. Eu posso estar falando um erro mais uma vez, mas a gente passa de 3 mil quilômetros de estradas rurais em Itaberá. Isso sempre foi dificuldade para o poder público, porque máquinas vivem quebradas, né? Então, eu estou dizendo assim, que problemas a gente tem muito. Nós temos que achar os problemas, a gente pode e ajudar, né, Rafael? Sempre colaborando, cobrando, mas não de maneira pessoal, de maneira imparcial para o bem da comunidade e não para se erguer às custas de situações da municipalidade. Realmente tem que se ouvir as pessoas, né, buscar o bem comum, né, Ricardo? Simplesmente buscar soluções juntos, não simplesmente viver de ataque também, né? Você não pode simplesmente viver atacando assim o poder público, né? Você tem que ver os dois lados, simplesmente analisar, né? Eu posso ser sincero, eu estou até o pescoço dessa conversa, Rafael. Vamos seguir em frente o nosso diário, faltando 8 minutos para encerrar o nosso diário de hoje, esse diário de carnaval. E a gente, só para encerrar esse assunto, Rafael, eu não consigo sair sem dar um ponto final na história. Qualquer pessoa que queira participar do Diário News, e aqui não é rádio comunitária, aqui depende da nossa aprovação, para começo de conversa, né, Rafael? Nós somos democráticos,
Porém, aqui não é rádio comunitária. Aqui é um veículo de comunicação oficial da internet e depende sim da aprovação do CADU em primeira instância. E nossa, é claro que se eu não quiser entrevistar, não entrevisto também, né? Quando o Alex veio para cá fazer a entrevista, eu acho que as pessoas pensaram que eu não fosse perguntar vários assuntos e como eu disse, até para isenção, eu deixei o Diário Itaberá formular as perguntas ou por e-mail, como o Cadu disse que chegou, e fiz as perguntas que tinham de ser feitas. Assim vai ser com todos os nossos entrevistados, seja o prefeito, o secretário ou qualquer um outro. Nosso trabalho é levar informação, nosso trabalho é levar entretenimento, falar de futebol, descontração, brincar com nossos amigos, né? Num veículo de comunicação que hoje é muito forte, né, Rafael? A internet é uma ferramenta que muita gente já tem acesso. Então, o nosso trabalho vai ser sempre pautado, sim, na isenção, sempre vai ser pautado na igualdade, mas nós não vamos participar de pequenos bate-bocas, como a gente fazia na antiga Rádio Alternativa. Nós vamos caminhar sempre na nossa direção, a direção de prestar serviço à comunidade com informação e entretenimento, Rafael. Até vamos pedir uma sugestão, pedir para o Cadu fazer um e-mail só para o Diário News, para que as coisas fiquem bem seguras, né, cara, para que não seja um sensacionalismo simplesmente na página de recados, né? É porque muitos dos recados que tem aqui, eu adoro o mural de recados, eu acho uma ferramenta interessantíssima, né? Um lugar onde a pessoa escreve, claro, dentro dos limites das palavras, mesmo porque se fosse diferente, o Cadu não deixa ir pro mural ali, se for ofensiva ao extremo, né? Mas um comentário ou outro, por exemplo, cobrar uma estrada, isso é natural que aconteça, cobrar o setor da saúde, é natural que aconteça, né? E mural de recados é uma coisa fantástica que o pessoal descobriu e gosta, né, Rafael? Só que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Separar o bom do ruim. E isso em todo que é setor, né? Para ouvir o Diário News e ouvir outras emissoras, você separa o bom do ruim, né? Isso funciona em tudo que a gente conhece, Rafael. Claro. Bom, tem aqui muitos outros recados e ainda temos a enquete que você pode participar, em quais pessoas você votaria para prefeito. Está em aberto ainda, né? E tem a questão da ONG, da Pátio Bolete, que ainda está dando muito pano para manga, né? Uns a favor, outros a favor que ela invista seu tempo em uma outra ONG para defender outras questões. Mais uma vez eu vou dizer, gente, essa questão da ONG, dos cães, por exemplo, os cães de rua, primeiro que eu acho que isso aí deveria ser tomada providência com o centro de zoonoses da prefeitura, né? E se por questões técnicas não puderem ser resolvidas, claro que nós temos em várias cidades do Brasil, do estado de São Paulo, ONGs que defendem os animais, não só os cães, né? E eu fico triste, sim, quando eu vejo cães jogados aí ao relento, né, na rua, né, Rafael? Passando fome, frio, porque ele sente dor, né? Ele tem os seus sofrimentos, né? E eu acho que cada vereador tem o direito de defender aquilo que ele acha correto, Rafael. Claro, e até dando um exemplo, um tempo atrás eu fazia um programa com o Falsarella, né, na Rádio Nova Onda. E um dos assuntos mais pedidos para a gente comentar no programa era sobre os cães, sobre a situação dos cães na cidade. Então, o Pátio Bolete está simplesmente fazendo o que o povo pede, né, Ricardo? Resolver essa situação. Então, ela está fazendo a vontade do nosso povo, isso que é importante, né? Não está simplesmente tomando decisão por ela. E nós vamos chamá-la aqui para uma entrevista, né, Rafael? Para que a gente possa perguntar a ela as ideias que ela tem com relação a isso. E, é claro, as outras ideias e como ela vê a política e o futuro da política em Itaberá, uma vez que ela foi eleita vereadora, ela tem as suas prerrogativas lá e a gente vai entrevistá-la como uma vereadora. Eu acho que ela é a vereadora feminina mais jovem, né, a ser eleita em Itaberá, Rafael.
Doutora, locutora, vereadora Patrícia Boletti. Ó, quantos adjetivos, Rafael? Isso mesmo. Então tá bom. Faltando agora 2 minutos para 1 da tarde, nós vamos encerrando o nosso Diário News pelo Diário Itaberá, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, a partir do meio-dia com muito mais informação. Um abraço, fiquem todos com Deus e participem do Mural de Recados e ouçam o diário musicas.com.br, Rafael. Um abraço e até amanhã. Agora na região, Ozone Eventos. Ozone Eventos, a marca que faltava na sua festa. Bailes e shows tem que ter esta assinatura. Ozone Eventos, fone 15-9743-7643. Ozone Eventos. Você está na Diário Músicas, a rádio web que é sucesso. Itapeva, São Paulo. Qualidade de som incomparável.